Bom dia. Esta é a primeira edição do Senado Agora desta quinta-feira, 9 de junho de 2016. Em uma reunião que teve início na manhã de ontem e foi até a madrugada de hoje, a Comissão Especial do Impeachment ouviu 4 testemunhas, 2 de acusação e outras 2 sugeridas pelos integrantes da comissão. A repórter Glaucine Lara acompanhou. Obrigado, senhor presidente. A primeira testemunha a falar foi o procurador do Ministério Público de Contas, Júlio Marcelo de Oliveira. Ele disse que, embora o TCU ainda não tenha julgado as contas do governo de 2015, a auditoria do órgão identificou o atraso no pagamento de 13 bilhões de reais ao Banco do Brasil, que assumiu os repasses ao Plano Safra. Apontou também pedaladas envolvendo o BNDES e o FGTS, que, na visão de Júlio Marcelo, tem relação direta com a crise econômica. Esse déficit fiscal atual decorre, em grande parte, desse aumento irresponsável de gastos e que hoje temos dificuldade para trazer aos níveis anteriores, porque se criou uma ilusão de que havia riqueza disponível e renda disponível para o Estado e não havia. O procurador afirmou ainda que os 4 decretos de crédito editados pela presidente afastada tinham que ter o aval do Congresso, já que ao longo do ano o governo não cumpriu a meta de superávit fiscal estabelecida em lei. Segundo ele, Dilma Rousseff é responsável pelas irregularidades como titular do Poder Executivo. Tudo que é preparado pela equipe, pelo Ministério da Fazenda, pelo Ministério do Planejamento, para a gestão dos recursos do país é de responsabilidade da presidente e a equipe é ela que escolhe, é ela que nomeia. O auditor do TCU, Antônio Carlos Costa Dávila, segunda testemunha a falar, concordou que as pedaladas continuaram em 2015 e causaram danos às contas públicas. Ele disse que o governo pagou 6 bilhões de reais em juros ao Banco do Brasil, que por lei não poderiam ter sido pagos. Assim, os acionistas do banco também teriam lucrado com as pedaladas. Questionado se a prática é crime, o auditor disse que o TCU limita-se a julgar se houve discordância com a lei, mas que ele considera a infração grave. Atuar em desconformidade com a lei de responsabilidade fiscal, no meu ponto de vista, é gravíssimo. É gravíssimo. Eu fui menor estagiário no Banco do Brasil na época da hiperinflação. Comecei a trabalhar em 83, eu peguei plano cruzado, eu peguei inflação de 80% ao mês. Eu sei o que é isso. Eu sei o que esse país passava naquela época. Eu sei que eu não quero voltar a essa época. Os representantes do Tesouro Nacional afirmaram que houve 3 relatórios entre 2013 e 2014 e também reuniões para alertar o então secretário Arno Augustin sobre os atrasos sistemáticos nos repasses a bancos públicos, mas os avisos não foram ouvidos. Porém, afirmaram que houve mudanças na postura da secretaria em 2015. Até dezembro de 2015, a portaria que estava vigindo era a portaria que permitia que fossem pagos os valores apenas 24 meses após apurados. Então, na verdade, o valor vencido referente ao PSI e ao Plano Safra, né, ocorridos em janeiro de 2015, eles se referiam ao segundo semestre de 2 anos anteriores. Em todos os documentos, eu não recebi nenhuma resposta formal dos meus superiores. Simplesmente que estava dado a política, essa é uma política decisória e que não caberia a mim questionar. De fato, em 2015 há uma mudança de postura. Houve uma liberdade porque, inclusive, foi demandado e foi expressado para os técnicos a preocupação em conseguir fazer os pagamentos e a preocupação em ter controle e maior planejamento de que forma quitar esses valores. A acusação considerou os depoimentos suficientes para provar a responsabilidade da presidente Dilma Rousseff. Não foi apenas um único fato. Isso é fundamental para o nosso juízo de valor, porque errar é humano, errar 2 vezes, 3 vezes com dinheiro público é algo muito grave que se chama irregularidade, fraude fiscal, que gera crime de responsabilidade sujeita a impeachment de uma presidente. Já a defesa divergiu de alguns pontos, mas considerou que os depoimentos comprovam que não houve crime de responsabilidade em 2015. Essa prática, ela vem ocorrendo há muito tempo e nenhum presidente da República teve suas contas indicadas para
serem reprovadas. Ele não respondeu. Depois de mais de 15 horas de trabalho, os senadores decidiram cancelar a reunião marcada para esta quinta-feira. Na próxima semana estão previstos 32 depoimentos de testemunhas de defesa em apenas 5 dias. Com tanta gente para ser ouvida, a comissão terá que decidir se mantém o atual calendário, que prevê a votação final do impeachment na primeira semana de agosto. Definimos, caso o Supremo Tribunal Federal optasse por 40 testemunhas em vez de 16 testemunhas, nós aumentaríamos o calendário em mais uma semana. A gente tem que ter calma, porque o trabalho tem que ser feito. São 6 meses que a presidente tem. Eu acho que esse processo vai se alongar um pouco. Eu acho que o julgamento definitivo dela vai acontecer no final de agosto, começo de setembro. Confira agora a agenda das comissões do Senado para amanhã desta quinta-feira. O protocolo do controle de vetores de doenças mediante aplicação aérea de inseticidas é o tema da audiência pública na Comissão de Agricultura. Outra audiência pública, dessa vez sobre a criação do Plano Nacional de Ação da Política para a População em Situação de Rua, será na Comissão de Direitos Humanos. A Comissão de Relações Exteriores tem reunião marcada para as 10 horas. Os senadores deverão sabatinar Sérgio França Danese, indicado para ser o novo embaixador brasileiro na Argentina. Senado e governadores podem estar mais perto de um acordo sobre as mudanças no Simples Nacional. Alguns dirigentes dos estados conheceram nesta quarta-feira a nova proposta. Em vez de aumentar o teto de faturamento em 300%, o reajuste agora é mais modesto. 5 governadores e 4 secretários de Fazenda se reuniram com o presidente Renan Calheiros, com líderes partidários e com a senadora Marta Suplicy, relatora da proposta. Eles receberam dos parlamentares sugestões ao projeto que altera regras do Sistema Especial de Tributação de Micro e Pequenas Empresas e que faz parte do Pacto Federativo. Hoje, o teto para que uma empresa seja enquadrada no Supersimples é de um faturamento anual de R$ 3.600.000. O projeto que veio da Câmara aumenta esse limite para R$ 14.400.000. A relatora no Senado propõe R$ 4.800.000. Marta Suplicy também muda o prazo de parcelamento de dívidas das empresas do Simples. Em vez de ampliar de 60 para 180 meses, o novo texto da relatora sugere um meio termo, 120 meses. Preocupados com o impacto na arrecadação, os governadores não deram uma resposta imediata. Governadores solicitaram prazo até o início da semana que vem para se manifestarem formalmente, já que existem peculiaridades em cada estado, para trazer uma posição definitiva. Mas eu estou muito otimista que nós faremos um bom acordo. Segundo o presidente Renan Calheiros, a votação da proposta é prioridade. A proposta do Senado é imediatamente votar essa matéria, que sem dúvida nenhuma poderá ser o primeiro passo com a atualização para retomarmos o crescimento da economia e gerarmos empregos no Brasil. Os senadores Thelmário Mota, Ângela Portela, Vanessa Graziotin, Randolfo Rodrigues, Regina Souza e João Capiberibe protocolaram recurso contra a decisão do presidente do Conselho de Ética de arquivar o pedido de abertura de processo disciplinar contra Romero Jucá. Na tarde dessa quarta-feira, João Alberto Souza tinha dito que não havia provas suficientes. A representação original é do PDT e foi feita após o vazamento de conversas do senador PMDBista com o ex-presidente da Transpetro, Sérgio Machado, em que os dois falavam sobre obstruir a Operação Lava Jato. Esta é a primeira vez que parlamentares pedem o desarquivamento de um pedido de abertura de processo no Senado. O recurso vai ser julgado pelo plenário do Conselho de Ética. O presidente do Senado vai se reunir com o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, para saber se é possível aprovar os projetos enviados pela Câmara dos Deputados, que promovem reajustes para os ministros do Supremo Tribunal Federal e para categorias do funcionalismo público. Também está na pauta do Senado a criação de 14 mil cargos na administração pública. Renan Calheiros disse que é preciso saber se a previsão do déficit orçamentário de mais de 170 bilhões de reais é real. Das duas, uma. Ou nós votamos equivocadamente o déficit de 170 bilhões e a União não pode dar empréstimo, nem criar cargos, nem atualizar tetos,
ou nós temos que aprovar esses aumentos todos, mas nós temos que esclarecer definitivamente. E o propósito do Senado é convidar o ministro da Fazenda para que ele tenha conosco essa conversa. Eu tenho conversado com o presidente Temer, mas essa conversa é uma conversa específica para o ministro da Fazenda. É fundamental que nós saibamos se o déficit foi equivocado, porque se não foi equivocado, fica difícil compatibilizar aumento de teto, criação de cargos e reajuste de salários. O Senado deve examinar nos próximos dias a proposta de emenda à Constituição que recria a desvinculação de receitas da União, DRU. Pelo texto aprovado ontem pela Câmara dos Deputados, a medida é retroativa a 1º de janeiro deste ano e deve vigorar até 2023. Com a emenda, o governo poderá realocar livremente até 30% das receitas obtidas com taxas e contribuições. Ficamos por aqui. No decorrer do dia, você acompanha outras informações nos boletins do Senado agora. Enquanto isso, continue assistindo a nossa programação.